Nesse painel, falaremos a respeito das experiências traumáticas e de uma elaboração eficaz. Este painel conta com a participação de 2 doutores, grandes cientistas, mas que têm o coração inclinado diante do rei e de onde vem a força para prosseguir. O que te faz pensar que esse painel foi gravado de uma maneira simples, sem problemas. Tivemos obstáculos. E a doutora Esli ficará à vontade para contar como ela está no contexto agora atual, gravando esse painel. Então, sem delongas, daremos início ao nosso painel nesse sábado de manhã e você é o nosso convidado especial. Aproveite, compartilhe, abençoe outras vidas também. Doutora Esli Carvalho, ela é brasileira, mas ela tem percorrido aí o planeta levando muita informação boa. Aliás, eu como estagiária, aprendiz, pude ajudar pessoas, orientar através da MDR em Luanda. Provavelmente a gente tenha participantes aqui voluntária nesse projeto, que se ela quiser também, ela poderá dizer. E a tecnologia nos aproxima e ajuda a gente a multiplicar tanta coisa boa. Doutora Esli Carvalho, é com o coração em festa que eu recebo a senhora, psicóloga, clínica, doutora, pós-doutora em psicologia, certificada por doutora Francine Shapiro. Eu gostaria muito que a senhora se apresentasse logo após chamarmos o nosso também colega, mestre, doutor Uriel Hechter, médico psiquiatra, especialista em mestre em filosofia, doutor em psiquiatria, professor de psiquiatria e de antropologia médica, aposentado ainda não, porque tem feito muitas coisas, não é? E atualmente membro pleno do CPPC, que atende em seu consultório particular. Doutora Esli também é fundadora, né, desse centro de psicólogos, de psiquiatras cristãos. Então, convido vocês a participarem desse painel maravilhoso. Doutora Esli, aquele abraço, doutor Uriel, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Vamos lá, Uriel, isso aqui é amor antigo, a gente é amigo assim, que o CPPC tem 44 anos, né? Então, isso daqui é dessa época toda, assim, a gente era tudo jovinho, tudo... Eu ainda era universitária quando a gente começou tudo isso, né? Eu comecei a carreira em psicologia pelo chamamento de Deus, né, ao Ministério da Reconciliação, e entrei na psicologia e também no seminário. Acabei deixando um pouco o seminário porque não dava para fazer os dois e senti que esse era o caminho da expressão. E entrei para o CPPC, realmente, assim, nas fundações mesmo. Eu ainda era aluna, que eu me formei em 80, já andava o CPPC nessa época. E era importante para nós nesse sentido, porque precisávamos de um espaço onde a gente pudesse falar sobre as questões da psicologia e a fé cristã, né? Depois, assim, casei, acabei vivendo um divórcio muito difícil, muito jovem ainda, antes dos 30 anos, uma filhinha pequena. E 7 anos depois eu tive um convite para ir embora para o Equador, que foi na época de muita inflação no Brasil, e então em 90 eu fui embora para lá, aceitei um convite de uma missão. Pouco tempo depois eu conheci um viúvo muito gatinho que acabei casando. Uriel, tenho 31 anos de casado, já pensou? Parabéns. Parabéns, refez a vida, né? E Graças aí a andei Deus. para lá e para cá com ele, que ele também era, né, era missionário e agora se aposentou faz uns anos. Então trabalhamos uma época no Equador, na Bolívia, nos Estados Unidos, até que eventualmente trouxeram a gente para o Brasil. E ele aposentou, ficamos lá um tempão. Como ele é canadense, a gente agora está meio cá, meio lá. Então é um pouco assim, essas são as minhas andanças, né? Então, sempre trabalhando com MDR. E eu comecei inicialmente com psicodrama e depois em 95, 96, 97 eu fiz a formação em terapia MDR, que também mudou minha vida, né? Depois a gente fala disso. E depois
eu vou pedir à senhora, doutora, para colocar, né, para os nossos participantes, como MDR, já falar também, né, da empresa, de tudo aquilo de certificação no Brasil, a gente pode colocar aqui também, tá certo? Muito obrigada. Doutor Uriel, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado. Nessa palavra inicial, o senhor que já, Sim, né, já é sócio aqui do Instituto, sempre presente conosco, muito obrigada. sim, Palavras iniciais do senhor. sim. Sim, é um prazer muito grande participar mais uma vez da jornada de saúde mental do Instituto Gartrell. Está se firmando, né? A jornada está se tornando tradicional. As pessoas já esperam, profissionais, leigos, as pessoas têm interesse em consumir e curtir as gravações, os programas, e isso tem sido enriquecedor. É uma contribuição muito grande que vocês estão dando para o nosso Brasil. E eu fico feliz de poder participar mais uma vez, e cada vez a gente tem estreitado mais os laços entre o Instituto Gartrell e o CPPC, o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, que coincidem em muitos propósitos. O CPPC é uma associação de profissionais voltados para a área psi, que já caminha aí já há mais de 40 anos. E o Instituto Gartrell, além do campo de articulação, oferece prestação de serviços, né, o que não acontece com o CPPC. É mais uma instituição de congraçamento, de aproximação, de diálogo, de produção do saber. E eu sou menos versátil que a Esli, tanto na comunicação como na história de vida. Sou mais modesto. Nasci no Espírito Santo, passei pelo estado do Rio, estou radicado em Minas, casei-me em Minas, formei-me em medicina em Minas, fiz minha carreira na Universidade Federal de Juiz de Fora, e sou muito feliz com isso. Também comecei a perquirição do meu caminho, cogitando em algumas possibilidades, né? A medicina é uma coisa que me chamou a atenção, o pastorado também, porque meu pai era pastor e eu respeitei muito sempre, apreciei muito a sinceridade, a integridade dele, e também a música, que a minha mãe era professora de piano e musicista e nos colocou a estudar música desde criança, mas acabei optando pela medicina. E sem desprezar a minha vocação cristã, não é? E, infelizmente, desprezando bastante a música, que ficou num terceiro ou quarto plano na minha vida. Não devia ter feito isso. Às vezes a gente entra na faculdade e acha que vai ser absorvido totalmente e não vai ter tempo para mais nada. E é uma ilusão, é uma bobagem. Eu sugiro que os estudantes diversifiquem suas áreas de interesse, cultivem as artes, a música, a atividade física, coisas até concretas, a jardinagem, por exemplo, e coisas desse tipo, que hoje são valorizadas, né? Mas fiz minha carreira. Saúde integral é exatamente isso, né? Regar várias áreas da vida. Exatamente. Muito... Formei-me em medicina, fiz minha especialização no Rio de Janeiro, depois fiz o mestrado em filosofia. Ótimo, parabéns pela trajetória de vocês. E referente ao tema... Carreira. Assim, muito obrigada, doutor Uriel. Então, vocês têm uma amizade de 44 anos, né, doutora Esli? Por aí, né, Uriel? Jovens e bem saudáveis, graças a Deus. Nosso tema, ele fala sobre respostas saudáveis. E a jornada, né, tem esse tema, que tempos difíceis, respostas saudáveis. O nosso painel, nossa história, nós falaremos um pouco sobre traumas, né, sobre situações adversas, e como, de alguma forma, também a gente pode ajudar. O senhor como psiquiatra, a doutora Esli como terapeuta, como psicóloga e tantas outras formações. Nós estamos aqui nessa manhã de sábado para ajudar você, de alguma forma. Talvez você necessariamente não esteja passando por uma situação muito difícil, mas conhece alguém, e você pode também ser útil
né, na sua família, na comunidade, porque essa jornada também é de utilidade pública, na medida que a gente traz informações. Gostaria de começar com a doutora Esli sobre como, né, o doutor Uriel também pode contribuir, mas como as situações adversas, como fenômenos naturais, tragédias provocadas pelo homem, violência, como isso afeta, doutora, a saúde mental das pessoas e provocando traumas, prejuízos, e como ficam essas pessoas mais vulneráveis, né, frente a essas realidades, esses contextos, em especial crianças e adolescentes. Pergunta boa nessa. Sabe, eu encontrei um estudo uns anos atrás, chamado o estudo ACE, que significa, pelas letras do inglês, Adverse Childhood Experiences, as experiências adversas da infância, né? E nesse estudo, que foi um estudo, inclusive, de longo prazo, inicialmente de 2 anos, depois de 15, 20 anos também, com 17.421 pessoas. Quer dizer que, assim, uma amostra enorme. Começa numa clínica de obesidade, inclusive depois a gente pode até dar o link aqui para as pessoas, e eu fiz uma explanação mais detalhada sobre o estudo. Mas o resumo da ópera foi que eles descobriram, né, através de uma escala de 0 a 10, que pontuava experiências adversas da infância, tais como ter alguma mãe, pai, parente que tivesse alguma doença mental, se os teus pais, antes dos 18 anos, se separaram alguma vez. Não é divorciar, se separaram uma só vez antes dos 18 anos, considerado uma experiência adversa, né? As mortes, se alguma vez você viveu uma experiência de abuso sexual infantil, ou abuso físico, ou de negligência, enfim, uma tagarela de coisa assim. E eles perceberam que as pessoas que tinham 4 ou mais nessa escala desenvolviam doenças físicas na vida adulta. Então, aquelas experiências que aconteciam com as crianças antes dos 18 anos eram capazes de colocar a gente no hospital aos 50. Né? E eu li esse estudo justamente no ano depois que eu saí do hospital de um câncer de tireoide. Né? E quando eu li aquilo, eu disse, de repente, assim, entendi o que está acontecendo. Ora, se isso acontece com a gente a nível físico, imagine a gente a nível emocional, em termos de saúde mental. O impacto é muito grande. E as pessoas não dão, eu acho, a devida valorização para essas experiências, né, de início de vida, e o impacto que isso vai ter na nossa vida adulta. Então, de repente, a gente vive essas coisas, essas coisas complicadas, a gente não entende por que eu faço assim, por que eu tenho um comportamento assado. O próprio apóstolo Paulo, né, dizia assim, o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, o que eu preciso fazer, não faço. E nós vivemos isso muitas vezes também, e a explicação, em geral, está na nossa infância. E daí a razão pela qual, não só como mãe e pai, né, como família, mas também como igreja, né, a igreja, especialmente, eu me criei na tradição de igrejas com escola dominical, né, como isso impactava a gente, como a gente aprendeu coisas na escola dominical. E mesmo assim, o culto infantil, o culto de criança, o culto de jovens, tudo isso, como isso também me ajudou em muitos aspectos da minha vida a enfrentar as adversidades que vêm, que eu já enfrentava como criança e eventualmente como adulto também. E como isso me ajudou muito. E eu acho que nós temos que ter essa noção, agora com base científica, da importância de ter situações de ajuda para os pais, para as mães, para os mestres, para os professores na igreja. Como é que nós podemos evitar os problemas, né? Criar famílias, casamentos, matrimônios saudáveis, mas também como curar essas situações. E hoje a gente não faz mais terapia como antigamente. Eu tenho um amigo que fala assim lá no Equador, porque a gente tem condições com as novas terapias de reprocessamento de poder curar mesmo certas coisas de uma forma a nível neuroquímico que não tínhamos nunca antes, né? Então, assim, para puxar o fio aí, tá aí. É muito importante a gente mexer com isso.
Inclusive, doutora Esli, eu acho um momento oportuno de a senhora explicar a sigla, né, MDR, porque a senhora mencionou, e vamos esclarecer para os nossos participantes, por favor. Vamos lá. Vem da expressão em inglês, né, EMDR, Eye Movement, Desensitization and Reprocessing, em que em português é reprocessamento e dessensibilização por meio dos movimentos oculares. É uma terapia que imita, de certa forma, o que acontece com o nosso cérebro enquanto a gente dorme. Né? Lembra que a gente tem um movimento rápido ocular enquanto a gente está sonhando, essas coisas, que é quando o nosso cérebro normalmente vai reprocessando as lembranças, os acontecimentos do dia. Mas nós sabemos que existem situações que são meio over, o cérebro não dá conta de processar tudo isso, e aí, em vez de ir para o passado, né, ir para o arquivo do passado, fica naquela parte mais atemporal do nosso cérebro, onde as coisas estão sempre acontecendo, né? Eu acho que é um Eclesiastes que diz que Deus colocou a eternidade nos nossos corações, né? De certa forma, para mim, esse é o inconsciente no nosso cérebro. E aí dá a sensação de que aquilo está acontecendo, aconteceu ontem, e dá essas reações, às vezes, inexplicáveis. Né? Por que eu faço essas coisas? Eu sei que eu não devia fazer isso, eu acabo fazendo. Então, essa terapia, né, dessa forma, nos ajuda a processar essas lembranças, tirá-las das situações presentes e colocá-las no passado, que é o lugar, né, passado, lugar de passado é no passado, né, não é aqui me perturbando no presente. Esse é o seu cérebro. Ele se divide em dois hemisférios, o esquerdo e o direito. O hemisfério esquerdo é o lento, é o hemisfério da linguagem, ele é lógico, ele é linear. Veja só, pense numa praia com uma areia branca, um mar bonito, azulzinho, num dia de sol. Veja quanto tempo levou para eu descrever essa foto para você. Mas se eu apenas te mostrar a foto, a velocidade de percepção é outra, porque o hemisfério direito é o hemisfério rápido. Também é considerado o hemisfério simbólico ou metafórico. Nisso nós podemos perceber as diferenças entre os dois hemisférios. A maior parte dos traumas fica alojado no hemisfério direito. O cérebro também se divide em mais 3 partes. A primeira delas é a parte corporal, que é o sistema autônomo. Essa parte do cérebro faz o seu corpo funcionar sem precisar pensar. Por exemplo, você não precisa ficar pensando, inspira, expira, inspira, expira. Por quê? Porque o seu cérebro faz isso automaticamente. Ele faz isso autonomamente. Você também não precisa ficar se preocupando com a pressão arterial, porque isso é uma coisa que o seu cérebro faz sozinho. A segunda parte do seu cérebro é a parte emocional, é o sistema límbico. É aqui que literalmente mora o perigo. Veja só, o que é a ansiedade? A ansiedade é a sensação de perigo, e é aqui nessa parte do cérebro que ele realmente mora. Então, quando a gente faz terapia MDR, o que nós queremos fazer? Ajudar a acalmar este sistema límbico que às vezes fica em alerta por causa do perigo real, mas um perigo real que já passou. A terceira parte é o cérebro cognitivo. Aqui é que você pensa. Descartes nos fez um desfavor enorme e nos atrasou 200 anos quando ele falou: penso, logo existo. Não é bem assim. Freud tinha razão. A gente não é só um pensamento. A gente tem muita coisa inconsciente. Então, essa é a parte do cérebro que faz com que você possa pensar, registrar o pensamento e, obviamente, é a parte consciente. Então, como você pode ver, 2/3 do cérebro é inconsciente. Essa área todinha do cérebro é inacessível por você diretamente, diferente da parte cognitiva. Aqui é a área de Broca, é a parte verbal, é aqui que fica a parte da linguagem. Lembra que eu falei que esse hemisfério é linear, é lento? Pois é aqui que fica também a parte da linguagem. Então a gente vê que é uma parte muito pequenininha em relação a todo o cérebro que existe. Então, o que é que o MDR faz? Imagine que você esteja fazendo a terapia MDR. Nós vamos pedir para você pensar naquilo.
aquela lembrança ruim, aquela coisa difícil que estamos trabalhando. Então, pense na imagem, nas crenças, nas emoções e nas sensações. Isso que a gente chama de imagem também pode ser considerado o ingresso sensorial, porque às vezes também tem a ver com cheiro ou com outros aspectos da percepção. Então, isso aqui serve para a gente abrir o arquivo cerebral, ou ter ingresso, ter acesso àquela lembrança, para a gente saber onde é que isso fica no seu cérebro. Então, enquanto você pensa naquilo, a gente vai pedir para você mexer os olhos de forma que você possa ter essa estimulação bilateral. Nem sempre tem que ser visual, mas neste caso a gente vai fazer de conta que estamos fazendo a estimulação bilateral visual. Não dá para explicar tudo o que acontece dentro do cérebro quando isso acontece, mas você consegue ter uma ideia do que está acontecendo. Então, enquanto você vai pensando naquilo e mexendo os olhos, o cérebro começa a linkar a lembrança com a parte da fala, com os pensamentos, com as emoções, com as sensações corporais. E isso vai dissolvendo, vai metabolizando a lembrança, de forma que no final você fica com uma lembrança mais arrumada, mais ajeitadinha. Em vez de ser aquela coisa ruim, a lembrança agora está arrumada. Não vou dizer que virou uma lembrança feliz, porque a gente nem sempre consegue transformar uma tragédia em algo bom. Mas vira algo que perde a capacidade de te fazer mal. Dissolve aquela carga negativa, aquela dor, aquele sofrimento que está vinculado à sua lembrança. Então, em termos muito simplistas, nós podemos dizer que é assim que funciona o MDR no seu cérebro. Então, vamos para frente, não é? Doutor Fiel, com respeito a essa primeira pergunta, exatamente, não é? Como que essas situações adversas afetam a saúde mental? Acho muito importante chamar atenção para esses fatos, que realmente penso que até recentemente passavam despercebidos, não é? Na minha clínica, eu recebo casos já consolidados de doenças mentais graves, como depressões graves, transtorno de pânico, transtorno bipolares, psicoses, que são a ponta, a consequência tardia de situações que vêm já se processando e desde muito cedo na vida de cada um. Na medida que a gente hoje tem mais consciência da importância desses traumas precoces, isso pode servir de alerta para que se previnam, se façam medidas para que se evitem esses traumas na medida do possível, ou que se sejam abordados, as suas vítimas sejam abordadas com precisão precocemente, porque o benefício será muito maior. Eu penso que talvez nos Estados Unidos, na Europa, a preocupação nesse assunto já vem há mais tempo. Eu me lembro que em 88, quando fui aos Estados Unidos, vi outdoors chamando atenção para isso. Abuso sexual existe, é um primeiro fato. E aqui nós vamos falar abuso sexual e outros tantos abusos, tantas outras situações traumáticas, não é? Mas esse é apenas um exemplo. Segundo ponto, eles causam consequências. Os traumas causam consequências. Mas tem um terceiro ponto. Existe tratamento. Existe tratamento. E hoje as sociedades médicas estão se preocupando, as sociedades psicológicas, a Associação Americana de Psicologia tem já uma divisão específica, não é? Para abordar sobre trauma. Agora eu estava vendo a propaganda de um congresso muito interessante da CAPS, Christian Association for Psychological Studies. O congresso que eles têm anualmente vai acontecer agora em março de 2023. O tema é crescimento pós-traumático em si e nos outros. Isso quer dizer, é possível crescer com o trauma, o pós-trauma.
tanto em si como nos outros que podem ser beneficiados. Então, a ênfase é essa: chamar a atenção, porque esses problemas existem, estão à nossa volta. E, provavelmente, ninguém escapa, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde. Se escapamos de sofrimentos precoces, vamos passar sofrimentos tardios, não tem dúvida. Como enfrentamos, como a nossa condição pessoal, a nossa estrutura psíquica, o nosso nível de resiliência pode nos promover até crescimento numa situação assim negativa, aparentemente, né? Essa é a nossa expectativa, que possamos ajudar pessoas a encontrar benefícios, até em situações difíceis como essas que estamos citando. Ótimo. Doutor Esli, e como é que se forma um trauma psíquico? E quais os prejuízos, consequências para a nossa vida, né, para a nossa saúde física, mental, a curto, médio e longo prazo? O trauma, normalmente, assim, as pessoas acham, mas eu não tive assim, um assalto, um abuso, uma coisa assim. Mas existem os traumas que a gente chama de trauma grande e tem os pequenininhos também. Por isso que o estudo ele fala de experiências adversas, né? E não necessariamente de trauma, porque todos nós temos experiências adversas, né? Jesus dizia que neste mundo tereis, né, tribulações, e é verdade, a gente tem mesmo. Então, eu acho que são resultado de experiências que o nosso cérebro não conseguiu digerir, né? E ficam travados na nossa consciência e às vezes na nossa inconsciência, a gente não se dá conta do tanto que aquilo pode estar. Eu chamo muitas vezes assim das farpas do coração, né? Tanto é que eu trabalho, né, com um dos meus programas que se chama justamente Cura para o Coração, porque a gente precisa tratar essas farpas, tirar. Mas na verdade a farpa também né, tem a consequência cerebral. Hoje a gente entende aquilo que antes era mais assim, saúde mental, saúde emocional, hoje a gente entende também como saúde cerebral, né? E fica alojada essas lembranças no nosso cérebro de uma forma muito diferente das lembranças normais. Se eu perguntar por ela assim, Uiel, o que você estava vestido, né, 4 semanas atrás, na terça-feira, na hora do almoço, ele não vai lembrar. Mas quando a gente pergunta para a pessoa, o que você estava vestido no dia que teve acidente de carro, que o fulano morreu, que não sei o que mais, eles te dizem com luxo de detalhe. Eu tive uma paciente uma vez que disse assim, quando eu tinha 7 anos, num dia de terça-feira, olha só, sabe? Então, o trauma tem essa característica assim, muito vívida, né, em termos de detalhe. Agora, consequências são muito maiores do que a gente imagina, e são muitas, né? Ela, falando em criança, ela impede a aprendizagem. A ansiedade que a criança vive, e muito do que a gente está vendo hoje em termos de déficit de atenção, da dita hiperatividade, não estou dizendo que não existe, existe. Mas muito disso é a ansiedade da criança tentando lidar com uma situação no lar ou na escola, né, de uma forma que, sem os mecanismos, as estratégias funcionais, saudáveis, para poder lidar com isso, porque a criança nem sempre ela tem essa capacidade de autorregulação, de estabilização, né? Então, impede a aprendizagem. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu era muito burra, eu era muito ruim de escola. Você diz, até reprovei o 4º ano. É mesmo, o que estava acontecendo no 4º ano? Engraçado você perguntar isso, né? Foi o ano que meus pais se divorciaram, né? Então, tem disso. Faz com que a gente acredite em mentiras a respeito de si mesmo, né? Então, aquelas coisas assim, sofreu um abuso, a culpa é minha. Claro que a culpa não é minha, né? Mas racionalmente eu sei que a culpa não é minha, mas tem alguma coisa lá dentro mal resolvida que acha que a culpa é minha. Faz com que muitas vezes a gente viva nessa sensação, nesse estado, né, de perigo, essa sensação de perigo, a ansiedade mesmo, né, constantemente, né? E realmente é um negócio assim que a gente não consegue se livrar. As pessoas dizem, mas não tem jeito, não sei o que mais. Tem jeito, mas a gente precisa entender isso, né? E a gente precisa, assim, ir arrumando essas lembranças, porque essas lembranças, elas desenvolvem condutas. Doutor Uriel, as experiências traumáticas da infância alteram, em alguma medida, a estrutura do cérebro das crianças e elas aumentam também o risco do desenvolvimento de quadros de ansiedade e depressão, podendo conduzir ao uso de drogas, álcool, quando adultas? Sim.
Isso é muito interessante, porque mostra a integralidade do ser humano. Deus nos fez seres integrais, não é? E a resposta ao trauma é uma resposta também integral de todo o organismo, do cérebro e de todo o organismo. E isso traz consequências tanto imediatas como a longo prazo. Hoje, já se sabe que o trauma afeta estruturas do sistema límbico, amígdala, hipocampo, interfere no eixo hipófise suprarrenal. Isso tudo já está bem comprovado e desde experiências já há mais tempo estão bem evidentes. Agora, o que está sendo muito destacado é a resposta inflamatória do organismo. A Covid teve isso, grande mérito, né, de trazer um avanço muito grande nesse campo. Se já havia alertas de que a resposta inflamatória do organismo estava subjacente a inúmeras formas de adoecimento, hoje está evidente também que o trauma precoce desperta a resposta imunológica do organismo de uma forma exagerada. Em que medida essas experiências na infância, doutora, interferem na vida adulta? Interferem muito, inclusive hoje em dia nós podemos ver em tomografias cerebrais essas diferenças entre crianças, né, ditas normais, que tiveram experiências mais protegidas, e crianças em situações de vulnerabilidade que sofreram traumas, experiências adversas importantes. Isso é uma coisa que se vê fisicamente numa tomografia cerebral, inclusive isso de criança até adultos. Inclusive foi muito interessante, porque uns anos atrás eu fiz uma pesquisa com uns médicos da medicina nuclear, de um grupo chamado Núcleos, com a Trauma Clinic, sobre fobia de agulha, e eles não acreditavam que isso pudesse aparecer na tomografia. Então, nós fizemos uma tomografia pré, fizemos 3 sessões de MDR, né, essa terapia de reprocessamento de traumas, e depois uma tomografia após. E eles constataram, eles médicos que não acreditavam, viram, né, a diferença entre o inicial e o posterior estruturação do cérebro, né, de como isso modificou em termos de baixar a ansiedade e conseguir fazer a resolução fisicamente visível. Então, não é uma coisa assim que a gente fica imaginando hoje em dia. Não, hoje nós temos base científica, evidência científica para os tipos de terapias que nós estamos desenvolvendo. O MDR, inclusive, é um desses que tem reconhecimento científico pela Organização Mundial de Saúde. Trauma precoce deixa impacto para o resto da vida. O trauma não se resolve com o tempo. Não é verdade que o tempo cura todos os males. Não é verdade. Esses traumas, se não forem tratados, não tem como isso se dissolver sozinho, sem uma ajuda terapêutica. As consequências são muito grandes. Essas crianças que têm traumas precoces têm prejuízo na escolaridade, têm prejuízo na socialização, têm prejuízo nas relações interpessoais, na constituição de nova família, e ficam expostas sabidamente a uso de drogas com mais intensidade, a adoecimento psíquico com mais facilidade e doenças físicas. Inúmeras doenças físicas estão como consequência tardia desses processos que estão desde muito cedo. A resposta inflamatória hoje é extremamente valorizada. E a gente viu na Covid como isso era importante e era uma tempestade de citocinas que provocava todas aquelas reações de trombose, de afetação do pulmão e tudo, né? E do cérebro e do coração, né? E isso também hoje está sendo relacionado com o desenvolvimento tardio de doenças, tanto físicas como psíquicas. Então, cada vez mais se valoriza a questão dos traumas precoces. E onde buscar ajuda? Por onde começar? Né? Como é o trabalho da senhora doutora Esli, por meio da técnica MDR? A senhora já explicou a sigla, mas como buscar ajuda? Talvez essa pessoa que está nos assistindo aqui esteja passando por uma situação difícil, que tem os gatilhos, né? Não entende
porque algumas vezes tem algumas reações, não consegue explicar como procurar ajuda aí na psicologia, através da psiquiatria também, doutora Uriel. Nós temos dois sites, né? O traumaclinic.com.br tem uma página chamada Procure um Profissional. Então, as pessoas podem procurar colegas, né, nossos que foram formados nessa terapia, que trabalham com adultos e com crianças, e podem receber ajuda ali. Também tem um outro site, brainspotting.com.br, que também é um outro tipo de terapia de reprocessamento, também muito eficaz, que nasce do MDR e também podem ser muito úteis. E, às vezes, as pessoas que procuram cristãos, né, querem ter uma pessoa cuja identificação religiosa seja mais parecida, nós temos também uma página de procure um profissional no site de praçadoencontro.com.br, praça com placa, né, porque não tem cedilha, e nós temos uma página lá também onde podem procurar ajuda, e a gente vai enredando as pessoas no bom sentido para poder encaminhá-las. Também eu formei, há poucos meses, esse grupo chamado Cura para o Coração, que eu estou aqui, inclusive, com a logo, né? Uma vez por mês, e podem aceder também a esses grupos, e a gente se encontra para curar as farpas do coração. Então, uma vez por mês, a gente tem uma reunião na segunda-feira de noite, de 7 às 9, tem uma pequena taxa para poder participar, porque a gente quer que seja acessível, né? Há muitas pessoas que não podem pagar uma terapia, né? Porque muitas vezes os terapeutas também vivem disso, né? Nem sempre conseguem um preço social. Então, nós oferecemos Cura para o Coração, que é um programa mensal, onde as pessoas podem ir trabalhando também com reprocessamento de uma forma grupal, num exercício diferenciado, que não é protocolo clássico, mas que pode também trazer ajuda. E, claro, tem todas as outras coisas, de mindfulness, exercícios. Gente, exercício físico ajuda a gente a conseguir lidar melhor com isso. Uma alimentação saudável, né? Evitar bebidas alcoólicas, açúcar, que também é um vício danado. Olha, quando as pessoas chegam no consultório, eu digo, olha, eu quero que você fique um mês sem comer açúcar, o povo enlouquece, né? É impressionante como a gente tem vício de açúcar, né? Como isso também pode ser. Então, tem muitas outras coisas nesse sentido que podem ajudar. Os médicos hoje têm também um repertório de medicações, né, mais modernas, que permitem, muitas vezes, essa ponte, né, entre o sintoma, a doença, o diagnóstico, até um tratamento, às vezes para estabilizar, até para o tratamento terapêutico ter um efeito mais eficaz. Às vezes as pessoas precisam de uma estabilização para poder aguentar trabalhar os traumas que eles viveram, e a medicação, o papel do médico também é muito interessante, muito importante nesse sentido também. Então, há muitas coisas que a gente pode fazer hoje em dia para procurar ajuda. O Google nos ajuda a procurar também esse tipo de ajuda em diferentes lugares. Uhum. A ênfase é essa, não é? Fortalecer a pessoa. Isso. Que ela tenha a oportunidade de entrar em contato com aquele introjecto tóxico que está incomodando, mesmo que não haja consciência, a memória inconsciente, a memória traumática permanece e faz o seu trabalho prejudicial à pessoa. Então, fortalecer a pessoa para que ela tenha a oportunidade de entrar em contato com esse introjecto tóxico, para que ela possa, então, assimilar a situação, resolver o que estiver em volta. Às vezes tem questão de perdão para si mesmo, porque a pessoa, às vezes, se sente culpada de ter provocado a própria agressão, ou, às vezes, porque ela agrediu a outros com um acidente, por exemplo, de automóvel e tudo, situações traumáticas que precisam ser assimiladas para que aquilo seja integrado saudavelmente na estrutura da personalidade. Então, tudo que vai fortalecer a pessoa, não é? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Hoje a gente está com essa ênfase na espiritualidade, e isso é muito bonito, se a gente souber aplicar bem isso, não é? A questão das estratégias de enfrentamento. E hoje sabe-se, existem pesquisas mostrando como que
As estratégias de conteúdo religioso e espiritual são valiosas para a superação de situações traumáticas e outras tantas situações, tanto preventivamente como terapeuticamente. Então, tudo que pode fortalecer a pessoa na sua saúde física, emocional e espiritual trará benefícios. A mensagem é essa, não é? De que há cura, há como melhorar, há como superar as situações traumáticas, e isso precisa ser levado ao alcance das pessoas. A informação que hoje estamos aqui passando, sem dúvida, contribui muito para que as pessoas alertem e procurem ajuda. Situações específicas, por exemplo, a violência contra a mulher hoje tem centros específicos de acolhimento dessas pessoas. Não é? A questão do abuso infantil também, as ofensas sexuais, como alguns preferem. Não é? Hoje, os conselhos tutelares têm recursos e têm profissionais a quem encaminhar. Não é? Então, tudo isso é sinal de que a sociedade está tomando consciência e criando mecanismos para ajudar as pessoas. Inegavelmente, as igrejas são uma grande fonte de ajuda. Aconselhamento, apoio pastoral, coping religioso, espiritual, não é? Desenvolvimento de recursos pessoais que fortaleçam o caráter, a personalidade. São recursos que podem e precisam ser buscados. Nosso incentivo é que as pessoas busquem ajuda, não se acomodem. E a elaboração precisa ser eficaz, porque às vezes a pessoa busca tantos meios, mas não resolve. Uma pergunta que a gente sempre recebe, doutor Uriel, dos nossos participantes e também nas lives que a gente proporciona, enfim, é essa questão assim, que porque eu sou cristão, eu estou deprimido, é falta de fé, né? E a pessoa às vezes não compreende que realmente é um adoecimento e que precisa de uma intervenção medicamentosa, de profissionais da área. Gostaria que o senhor aproveitasse a oportunidade para falar sobre isso, da importância de buscar profissionais e também a diferença entre fobia e medo. O que acontece, né? Para que a pessoa também pudesse reconhecer até que ponto é possível planejar ali sozinho ou buscar ajuda, por favor. Sim. O medo é uma resposta fisiológica de defesa do organismo diante de uma situação de perigo, não é? Nós somos capacitados para isso, o nosso organismo tem mecanismos de reação muito eficazes para nos colocar diante de lutar contra uma situação agressiva ou fugir dela quando convém, não é? A questão do trauma é que ele paralisa essas reações de defesa do organismo. A pessoa parece que fica congelada nas suas reações emocionais e comportamentais, e o trauma dilacera a pessoa. E torna-se uma coisa crônica, como eu falei, com mecanismos inflamatórios, com mecanismos hormonais atuando, com situações que danificam as estruturas cerebrais. Sli falou em tomografias, em exames de imagem que mostram atrofia do hipocampo, atrofia das conexões interhemisféricas, em situações de estresse crônico, em situações de traumas não resolvidos, traumas complexos, não é? Há traumas muito complexos e graves, não é? Que atingem dimensões enormes. E, mais uma vez, vale a pena sempre dizer que os recursos que Deus colocou à disposição devem ser usados. Os recursos da psicologia, os recursos da fé, os recursos da medicina, os recursos de uma vida saudável. Esses dias, uma paciente me falou: eu acho que eu estou fazendo terra-terapia. Falei, mas como que é isso? Ela disse, ela está em licença médica por causa de um quadro de depressão, de ansiedade, e foi para o interior, para a sua cidade de origem, na casa dos pais, e tem esse hábito. Pela manhã, levanta e vai para a horta, vai para o jardim, vai botar a mão na terra. Ela disse, eu não sei o que acontece. Eu acordo sentindo todo o mal-estar. Tomo meu café, troco de roupa e vou para o jardim. Daí 1 hora, 2, eu me pergunto, onde está aquilo tudo que eu sentia? Desapareceu. Que coisa boa, são recursos da natureza, são recursos de Deus que estão à disposição de todos nós. Inclusive os recursos da medicina, os recursos medicamentosos, se for o caso. Se for o caso. Normalmente eles são reservados para situações já mais complexas, não é?
quando a depressão já se instalou, quando um transtorno de estresse pós-traumático já se instalou, não é? O que nós queremos sempre é que isso seja evitado. Se houver um tratamento precoce, se houver uma atenção precoce, quanto mais precoce possível, mas que seja mais tarde, mas que seja abordado e tratado, as consequências mais nefastas serão evitadas. Que se use os recursos que Deus colocar à mão, não é? Graças a Deus existem recursos. Sim. Doutora Esli, a senhora com certeza já atendeu milhares de pessoas, e como a fé cristã também vem para compreender, não é, para ajudar nessa questão das experiências traumáticas, a sua superação, como essas disciplinas espirituais, a palavra de Deus podem nos ajudar a manejar e superar nossas experiências de sofrimento, dor e traumas. Eu costumo dizer assim que a primeira coisa que Deus nos deu depois de nos dar a vida lá no jardim, né, foi a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, né? A gente já sabe que a história não foi tão bem quanto poderia ter ido. E uma das coisas que o trauma nos faz é tirar a nossa capacidade de escolher, né? Então, eu quero responder bem, eu quero ter uma resposta, eu não consigo, porque eu não consigo mais escolher pela imposição dessas lembranças, desse congelamento neuroquímico, como eu chamo às vezes, essas limitações que o cérebro nos impõe. Então, eu acho importante entender que tudo isso que tem a ver com trauma e pecado andam juntos. Para mim, assim, onde você acha um, você acha o outro. Da mesma forma que trauma e violência também muitas vezes andam juntos, né? Trauma gera violência gera trauma, e assim vai esse círculo vicioso. Mas, graças a Deus, né, que nós temos a possibilidade dessa intervenção, dessa interrupção desse ciclo vicioso do trauma, né, na graça do Senhor Jesus Cristo. E ele vem para nos restaurar a possibilidade de escolhermos melhor. Uma das coisas que Deus falou comigo há muitos anos atrás é que sem sanidade não tem santidade. E é interessante que nas nossas línguas, tanto em português quanto em espanhol, né, a diferença é o T, que representa a cruz de Cristo, né? E é essa diferença que realmente nos leva da sanidade para a santidade. Não uma santidade necessariamente de mosteiro, né, de sair do mundo, mas uma santidade, uma vida que agrade a Deus, uma vida funcional, uma vida saudável, uma vida... Poder escolher decisões que edificam, e não decisões e comportamentos e condutas que podem nos prejudicar e prejudicar outras pessoas, ou então ter que repetir condutas disfuncionais em função de experiências passadas que nos fizeram mal. Então, ao curar essas lembranças, ao tirar as farpas do coração, ao curar o nosso coração, a dissolver e reprocessar essas lembranças traumáticas, a gente passa a ter escolha, opção. Eu posso escolher agora se eu vou fazer assim, se eu vou fazer assado, se eu vou ficar nessa relação tóxica, essa relação abusiva, ou se eu agora posso sair dela, porque eu tenho ferramentas internas, a resiliência. A cura nos traz resiliência, né? E essa resiliência também vem de Deus. Então, na medida que a gente vai sarando, né, a gente também vai tendo uma vida mais santa, por assim dizer, no sentido de uma vida mais saudável, uma vida mais funcional, uma vida que nos possibilita agradar ao Senhor e seguir os preceitos bíblicos que nos fazem bem, né? A Bíblia nos faz bem, né? Quando a gente vê certos ensinamentos, não é que Deus quer nos privar, né, das coisas boas da vida. Pelo contrário, eu costumo dizer que a obediência a Deus pode não nos curar, mas ela nos coloca num lugar protegido onde a cura pode acontecer. Então, a gente não fica se complicando a vida também, né? Então, a obediência aos preceitos bíblicos, a oração, né, a convivência com os irmãos. Eu tive uma experiência muito interessante há poucos meses, eu estava fazendo um grupo desses de cura para o coração para pessoas divorciadas. Eu fiz um exercício onde eles escolheram, nós escolhemos o tema de crianças, né, os filhos, né, em situações de divórcio, que sempre é um tema candente, e também tínhamos muitas mulheres nesse grupo que já tinham chegado a uma idade sem ter filhos, e pelo divórcio e
porque não voltaram a se casar, provavelmente não teriam mais a possibilidade de ter filhos, né? Então, isso também é uma frustração muito grande para muitas mulheres. Então, quando eu pedi uma medição de 0 a 10, 10 é o máximo, 0 é nada, o grupo deu respostas de 8, 9 e 10, muito alto nessa escala de perturbação. Nós fizemos um exercício de reprocessamento e caiu para 4, 5, 6, em questão de 10, 15 minutos. Mas quando eu separei o grupo em pequenos grupos de compartilhamento, e as pessoas foram conversar e compartilhar, quando elas voltaram, essa perturbação zerou, ficou 0, 1, teve uma pessoa com 3, né? Eu acho normal, de 10 para 3, eu acho, em menos de 1 hora, em menos de 2 horas, eu acho que é uma coisa assim estupenda. Mas aí a gente vê um pouco do que o Uriel também está dizendo, do poder de certas estratégias, né, da igreja, que é assim, a igreja como uma comunidade terapêutica, a gente poder compartilhar num grupo de aceitação mútua, de realmente assim poder ter compaixão uns pelos outros, de orarmos uns pelos outros, fez com que essa perturbação caísse também pela outra metade, né? Zerou isso. E isso me chamou muita atenção, foi um dado que eu não esperava, né? Então, a gente está, inclusive, estudando mais a nível de pesquisa esses resultados, mas foi uma coisa muito interessante da gente ver como não só a questão científica nos pode ajudar, mas como é terapêutico a convivência entre irmãos. Muito bom. Doutor Uriel, nós estamos aqui caminhando, né, já para o encerramento. Eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações, respondesse talvez aquilo que nós não perguntamos, o que o senhor acha importante compartilhar nesse momento. A palavra é toda sua. Sim, obrigado. Acho que foi muito oportuno. Só de levantar o assunto e de permitir essa troca de experiências e sugestões, isso ativa para que as pessoas reflitam, busquem ajuda, apoiem aqueles que estão à sua volta, não é? E realmente estamos saindo de um tempo de pandemia que foi traumática para todos. Todos nós vivemos situações muito desafiadoras. E um desafio que nós temos agora é retomar a frequência à igreja, não é? Porque as estatísticas são claras de que o simples fato de frequentar a igreja semanalmente, que seja uma vez por semana, tem um impacto benéfico sobre a saúde física e emocional, coisas que estão à nossa disposição. E acho que o desafio agora é que nós rompamos a inércia, a acomodação e voltemos a essas práticas saudáveis que estão à nossa disposição, né? São coisas de Deus que estão à nossa volta. Muito obrigado. Sim. Foi muito bom. O senhor já contatos, assim, o senhor também, né, tem aí livros publicados. Como acessar, como encontrar o senhor nas redes sociais, para quem queira também segui-lo? Eu sou bem restrito. Eu tenho meu WhatsApp, que eu respondo moderadamente, continuo atendendo consultório, mas dou preferência ao atendimento presencial, principalmente nas primeiras vezes. Eventualmente, clientes que já têm uma relação estabelecida, eu tenho atendido virtualmente, mas dou preferência sempre à primeira vez e prefiro indicar profissionais próximos, não é? Graças a Deus, hoje o Brasil dispõe de uma rede grande de profissionais, tanto cristãos como não cristãos, mais capacitados e éticos, que podem atender muito bem. E a minha sugestão é que as pessoas não deixem de buscar ajuda. Sim. Muito obrigada por toda a contribuição, pela acolhida e pela maneira tão discreta que o senhor tem apoiado o Instituto Gartrell. Muito obrigada. Continue aqui conosco, porque nós vamos agora dar a palavra para a doutora Esli. Ela também fará as considerações finais e, caso ela queira compartilhar o momento dela de tempos difíceis, né, fique à vontade. Obrigada. Eu quero fazer também minhas as palavras do doutor Uriel, né, de que existe tratamento, busquem ajuda. Né? Nós também, como ministério, eu, ao contrário, já entrei na era virtual, eu só atendo online, inclusive estou atendendo em regime assim, intensivo, 2 dias, com uma pessoa, e o que nos ajuda assim, dar um arranque, arrumar aquelas coisas das lembranças
precoces da vida da pessoa e dar um arranque. Também estou começando a diminuir um pouco o meu ritmo, né, pela necessidade, pela idade também. Nós oferecemos anualmente, e agora vamos ter no final de setembro, um encontro chamado Asas de Cura, é online, é gratuito, né? E queremos convidar as pessoas que queiram participar conosco, asasdecura.com.br, temos vagas ainda, e nossas edições anteriores estão todas no nosso YouTube, nós temos muita coisa, muitos vídeos no YouTube que podem edificar as pessoas, tanto no canal da Praça do Encontro, quanto no canal da Trauma Clinic, do Grupo Trauma Clinic, inclusive o estudo esse que eu acho que assim as pessoas até podem fazer a sua autoavaliação em relação a isso, né? Então, nós temos muitas coisas, né? Não fiquem sem sanidade, não deixem de procurar ajuda. E hoje existe ajuda muito mais rápida, muito mais eficaz. Hoje não é terapia que vai durar 5, 10 anos, não existe mais isso. A gente consegue realmente melhorar de uma forma muito mais rápida, muito mais eficaz. Deus nos deu essa oportunidade, nos permitiu entender o cérebro a ponto de podermos fazer um tratamento mais rápido, mais eficaz e realmente resgatar vidas, tanto a nível individual quanto a nível grupal. E eu atendo um pouco, mas eu dou muita formação e quero chamar os colegas também a que venham fazer a formação em terapia MDR conosco. Nós temos sempre turmas abrindo, traumaclinic.com.br, venham fazer com a gente. E o meu novo projeto agora é formar facilitadores no meu programa de recuperação emocional e intervenção na diversidade, o programa Reina, para profissionais que queiram trabalhar com grupos e ter esse manejo de exercícios que podem permitir também a dessensibilização e reprocessamento. Então, tem muita coisa boa hoje em dia a oferecer, né? Certamente com o Instituto Gartrell nós também vamos estar colaborando cada vez mais de forma a apoiar também tudo que vocês estão fazendo, que é muito importante esses encontros de saúde mental e fé cristã. Muito obrigada pelo privilégio de participar com vocês. A honra é nossa. Eu agradeço muito. Então, nós encerramos aqui o nosso painel, nosso segundo painel de experiências traumáticas, elaboração eficaz. É claro que aqui é uma degustação, não é? São pílulas, mas como o doutor Uriel colocou, nos faz refletir, pensar sobre o assunto, saber que não estamos sozinhos, podem contar com o Instituto Gartrell e esses profissionais e tantos outros que participam da jornada. Eles têm disponibilizado os canais de contato direto. Com certeza, você que nos assiste pode ser acolhido por nós também. A Bíblia tem um versículo lindo que diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo. Prossiga com fé, com esperança, você não está sozinho, e é possível, sim, em tempos difíceis, ter respostas saudáveis. Peço vocês para a gente colocar a mãozinha assim, bater aqui a mãozinha um do outro. Vamos lá, doutor Uriel? Valeu demais, tá? Estamos juntos. Obrigada. Continue participando conosco, porque tem muito mais agora, hoje no dia de sábado, agora pela manhã, e à tarde também. Até uma próxima, doutora Esli.